Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, vamos continuar com o gênero do discurso e-mail. Vamos fazer análise de alguns e-mails e também alguns exercícios. Para começar, vamos fazer uma enquete bem rápida, ver algumas dicas de como escrever e-mail, analisar alguns e finalizar com os exercícios. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com uma enquete bem rápida sobre o uso do e-mail. Vocês costumam utilizar e-mail? Então, no nosso dia a dia, nós sabemos que nós temos muitas ferramentas. E aí, vocês utilizam o e-mail no dia a dia de vocês? Pois nós sabemos que o e-mail é uma ferramenta mais formal, né? Em que situações você costuma recorrer ao e-mail? Por exemplo, você quer mandar uma mensagem ao amigo, você quer marcar de ir ao cinema, quer marcar de sair. Você costuma utilizar o e-mail nessa situação? Provavelmente não, né? Provavelmente você vai utilizar um aplicativo de mensagens, que é algo bem mais rápido. Qual dispositivo você utiliza para acessar o seu e-mail? Antes, as pessoas tinham o hábito de acessar o e-mail apenas pelo computador, pelo desktop. Hoje, modificou um pouco, né? Tanto que nós vimos na aula passada que o acesso a e-mail, ele aumentou em 400%. Por quê? Por conta de que agora nós temos esse recurso também nos smartphones. Nós podemos fazer esse acesso ao e-mail através do celular. Acaba sendo bem mais rápido e bem mais prático. Quantos endereços eletrônicos você possui? E aí, quantos endereços vocês possuem? Apenas um? Ou mais de um? Certamente você possui mais de um e-mail eletrônico, né? Porque agora nós temos os e-mails pessoais, nós temos os e-mails relacionados à escola, os e-mails corporativos relacionados ao trabalho, à nossa empresa. E aí acontece algo muito interessante, que as pessoas têm tantos e-mails que elas acabam esquecendo a senha. Isso acontece muito com os nossos alunos, quando eles fazem a inscrição no Enem. Eles chegam para a gente: professora, mas eu criei o e-mail e não sei mais a senha. Né? Por quê? Porque não tem o hábito de utilizar aquele e-mail. Ele criou para uma função específica e não acessou mais, não fez mais uso daquela ferramenta e acaba esquecendo o e-mail. Então, fica a dica: quando vocês se inscreverem para o Enem, cria o e-mail e já deixa aquela senha anotada em um local fácil para que vocês possam ter acesso depois e não tenham tantos transtornos como nós temos a frequência desses problemas nas escolas. Quando você quer enviar uma mensagem rápida e informal, você utiliza o correio eletrônico? Provavelmente não, né, turma? Ou vocês vão ali mesmo pelo aplicativo de mensagem ou até mesmo pelas redes sociais. Acabou sendo também uma ferramenta de troca de mensagens. Qual a importância do correio eletrônico? Então, se nós temos tantas outras ferramentas que são mais rápidas, mais dinâmicas, vocês acham que esse correio eletrônico ele ainda é importante? Certamente sim. Por quê? Porque o e-mail ele acaba sendo uma ferramenta mais formal. Ele acaba sendo uma maneira de nós documentarmos, né? Ele vai ficando ali armazenado, seguindo uma ordem cronológica, e ele serve como uma documentação. Então, ele tem uma grande importância, sem falar que ele é bem mais formal do que essas trocas de mensagem instantânea. Você acha que a comunicação através do e-mail pode cair em desuso e até ser extinto? A mesma discussão em relação ao livro de papel. Vocês acham que o e-mail pode ser extinto? Creio eu que não. A não ser que daqui a algumas décadas a gente tenha uma evolução tão maior que ele acabe caindo em desuso ou tendo menor acesso. Mas tenho a impressão de que ele não será extinto, porque, como eu falei para vocês, é uma ferramenta bastante formal, muito utilizada para casos mais formais, nas empresas, no trabalho, na escola. Não são utilizadas em situações do nosso dia a dia, são situações mais formais que a gente quer deixar documentado. Então, vamos lá para algumas dicas relacionadas ao e-mail. Primeira dica: tenha um e-mail adequado. Evite usar endereços que sejam formados por apelidos de infância, nome de super-heróis ou personagens famosos. Vamos ver aqui alguns e-mails bem engraçados, né, e bem instigantes aqui. batman.da silva@internet.com, jujugatinho_miau @hotmail.com, Lucas, guardião do além @hotmail.com, Pedro,
pati_anjinho.solitário@hotmail.com. Pati, a gatinha, 2007, @hotmail.com. Stephanie _vida louca @hotmail.com. Então, turma, muito cuidado quando vocês forem criar o e-mail de vocês. Nós sabemos que a gente faz aquela primeira tentativa e aquele endereço que você gostaria, às vezes não está disponível. Mas muito cuidado quando vocês forem acrescentar esses nomes, porque vocês podem futuramente ter que utilizar esse e-mail para algo mais formal, para tentar se candidatar a uma vaga de emprego, para mandar um trabalho ao professor, ou para se comunicar com uma pessoa que tenha a necessidade que seja mais formal. Então, não vai ficar bem vocês mandarem um e-mail, né, stephanievidaloca@hotmail.com, não vai pegar legal. Então, primeira dica, tenha um endereço de e-mail adequado. Seja objetivo. Escreva e-mails curtos. Deixe seu e-mail tão curto quanto for possível. Escrever um e-mail longo é um caminho para que duas coisas aconteçam. Você nunca receba uma resposta, pois o seu e-mail nunca será lido. A rapidez com que digitamos faz com que seja fácil demais escrever uma longa e cansativa mensagem para outras pessoas. Se você tivesse que escrever e-mails à mão, certamente você seria mais sucinto. Não escreveria tanto, né? Escrevendo à mão aí não. Vou colocar uma mensagem mais curta, mais rápida e mais objetiva. Portanto, reduza seu e-mail para o que for essencial. Claro, isso é mais difícil do que você pensa. Uma vez, Abraham Lincoln disse o seguinte: eu não tive tempo para escrever uma carta mais curta. Ao invés disso, eu escrevi uma longa. É bem paradoxal. Ele disse que ele não teve tempo para escrever uma carta curta, por isso ele fez uma carta longa. Vamos analisar essa frase do Abraham Lincoln? Ele diz assim, que quando a gente vai escrever uma carta, que a gente não tem toda uma preocupação, uma carta, um documento, uma redação, se nós não tivermos uma preocupação com a clareza, com a coesão, com a informatividade, com todos esses recursos que dão a qualidade ao texto, eu vou acabar enchendo o meu texto com muitas coisas desnecessárias. Então, para eu escrever um texto coeso, um texto coerente, é necessário que a gente tenha um planejamento, que a gente pense nessa elaboração. Então, é muito mais fácil escrever um texto longo do que escrever um texto curto. Parece contraditório, mas não é. Porque o texto curto, ele precisa ter todos esses elementos que garantem a qualidade do texto. Limite o e-mail a apenas um assunto. Nunca escreva um e-mail que fale sobre vários assuntos. Se você quer uma resposta, você tem que fazer com que essa seja uma tarefa fácil para outra pessoa. A melhor maneira de fazer isso é não sobrecarregá-la com um monte de coisas. Se você tiver vários assuntos não relacionados para falar, a melhor maneira é enviar vários e-mails separados. Então, você tem várias perguntas, vários questionamentos, e você vai enviar um e-mail com todos os assuntos que são diversificados. Certamente, a pessoa que vai lhe responder vai ficar até perdida diante de tantos assuntos diferentes. Então, a dica aqui é, escreva um e-mail para cada assunto ou vai agrupando aqueles que tenham mais proximidade. A mensagem. A popularidade das redes sociais e dos aplicativos de comunicação para os celulares criou a urgência. Por isso, muitas vezes as mensagens são abreviadas, mas em um e-mail formal, evite usar abreviações como VC, TB, PQ, de porquê. O uso de emotions é terminantemente proibido ao redigir um e-mail formal. Eles servem para indicar um estado emocional, portanto, é inadequado para as mensagens formais. Nós já falamos, o e-mail é um recurso mais formal, utiliza uma linguagem mais, não tão próxima do coloquial. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não devemos abreviar palavras, muito menos colocar emotions. Isso a gente deixa lá para os aplicativos de mensagem, quando a gente manda as nossas figurinhas, quando a gente manda áudio, quando a gente manda sem a preocupação com a escrita. O e-mail, ele requer algo mais formal, ele requer uma preocupação maior. Informe exatamente o que você quer. Se você quer que algo seja feito, peça. Termine cada e-mail como se fosse um item de uma lista que você precisa. Na prática, isso significa não forçar a outra pessoa a ficar procurando no meio dos parágrafos sobre a coisa que ela deve fazer. Por exemplo, você escreve um e-mail e no final diz, resumindo, eu preciso disso.
Aí ele pontua, né? Arrume as gavetas do escritório e ligue para o serviço de limpeza. Sabemos que temos muitas pessoas que são prolixas, tanto para falar quanto para escrever. O que é a prolixidade? São as pessoas que falam demasiadamente, né? Para se expressar, para dizer algo bem curto, elas usam frases elaboradas e isso acontece também na escrita. E aí nos e-mails, quando você vai fazer uma solicitação, se você se estende muito, a pessoa vai até se perder, já não sabe mais nem o que você realmente queria. Então essa dica aqui ela é bem legal. No final você pode fazer um resumo e colocando os itens do que você deseja e a pessoa quando for cumprir a tarefa, ela vai ali rapidamente dando checklist, vendo se ela já cumpriu realmente tudo o que foi solicitado no e-mail. O encerramento. Para encerrar a mensagem, procure usar uma das opções listadas abaixo. Atenciosamente, grato, grata, cordialmente, aguardo seu feedback, grato pela atenção, fico à disposição para maiores esclarecimentos. No final, assine com seu nome completo, informe algum telefone de contato, conforme o caso, né? Então, uma linguagem mais formal. Exemplo de um e-mail mal escrito. Olha o assunto. Olha o assunto do e-mail. Diz, ei, esse é o assunto do e-mail. Você abre lá a sua caixa de e-mail e está lá, ei. Lembra daquilo que falamos outro dia? Eu preciso saber mais coisas para fazer aquilo. O que você acha do novo lugar? É um e-mail terrível, né, gente? O assunto não dá indicações sobre o que está escrito. A mensagem assume que a outra pessoa lembra o que foi conversado anteriormente. E, além disso, combina dois tópicos diferentes e ainda termina com uma pergunta mal feita. Então, ele começa, o assunto é ei, e ele diz assim, eu preciso saber mais coisa para fazer aquilo. Ele precisa saber uma coisa para fazer aquilo. Totalmente indeterminado, totalmente vago. Vamos ver agora um agendamento de reunião, um e-mail mais formal, com um agendamento de reunião mais bem redigido. Boa tarde, doutor, segue o nome da pessoa. Venho desta forma confirmar o agendamento da reunião entre, aí coloca ali o nome das partes, marcado para o dia, nas nossas instalações. Qualquer questão, não hesite em contactar-nos. Cumprimentos e assinam o e-mail. Então, pronto. Muito fácil, muito rápido, muito objetivo e bem formal. Agora, um e-mail bem informal para um amigo. Lembrando que, geralmente, turma, a gente não vai mandar um e-mail para o amigo para contar algo que acabou de acontecer com a gente. Eu estou numa viagem e tudo, e eu vou mandar um e-mail para o meu amigo para contar como é que foi meu passeio ou como é que foi a festa. Mas temos o exemplo aqui de um e-mail informal, né? De Pablo, a data terça-feira, 13 de maio de 2014, às 13h45, para Márcio. O assunto do e-mail, as férias. E aí, Márcio, tudo tranquilo? Então, acabei de voltar de férias e tenho uma ótima sugestão de viagem para você. Eu viajei para um lugar muito legal, chamado Ouro Preto, em Minas Gerais. E vi muitas coisas interessantes. Tem uma tia que mora lá e ela me mostrou coisas muito bonitas, tipo as igrejas católicas do século XVII. Minha tia é professora e trabalha numa escola para crianças no centro da cidade. Ela me levou para conhecer a escola e eu me amarrei. A visita foi show e tirei várias fotos. Te mandei anexo, você vai adorar. E você? Curtiu bem as férias? O que você fez? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Bem, as aulas retornam na próxima semana. A gente se encontra na escola. Um abraço. Valeu, Pablo. Duvido muito que vocês mandariam um e-mail para contar como é que foi uma viagem ou uma festa. Certamente vocês utilizariam o recurso das mensagens instantâneas ou até mesmo as redes sociais. Ou, mais provável ainda, vocês iriam colocar nas redes sociais que ali você já engloba um número maior de pessoas e assim vocês não teriam que mandar de forma individual para cada amigo. Vocês iriam logo informar uma quantidade bem maior de pessoas, tanto conhecidas como pessoas que estão ali e não têm tanto contato com você. Então, vamos aqui para alguns exercícios. Questão 1, diz assim, posso mandar por e-mail? Atualmente, é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada. É preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para o seu perfil, sob o risco de estar queimando o filme com o futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação com a sugestão a seguir. Assunto: currículo para a vaga de gerente de marketing.
Mensagem. Boa tarde. Meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue em anexo. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de. O que a questão quer saber? Ele quer saber qual é a função social desta mensagem, qual é a função social deste e-mail. Então, vamos analisar aqui as opções. Letra A, divulgar padrão oficial de redação e envio de currículos. Letra B, indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. Letra C, instruir o leitor como ser eficiente no envio de currículo para o e-mail. Letra D, responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo para o e-mail. Letra E, orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículo. Essa aí já está bem fora de questão, né? Então, vamos lá para a opção correta. Opção correta, instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. Ora, turma, se ele está ali selecionando pessoas, até isso ele vai levar em consideração a maneira como você se comunica, a maneira como você se expressa, a maneira como você se apresenta. Se é uma maneira interessante, se é uma maneira dinâmica, objetiva, porque isso aí já são requisitos que ele vai querer dentro do que ele espera para exercer a função. Questão 2. Sobre as características técnicas do e-mail, é incorreto as seguintes opções. Apenas uma é incorreta. É necessário saber o endereço eletrônico do destinatário. Letra B. É registrada a data e hora do envio da mensagem. Letra C. As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas, permitindo fazer consultas posteriores. Letra D. No e-mail é impossível o recebimento de vírus do computador através do e-mail e de mensagens desconhecidas. Letra E. Para que os e-mails sejam enviados, as pessoas o criam numa página específica chamada de provedor. Ou seja, as empresas destinadas a esse serviço, como por exemplo, Yahoo, Hotmail, Globomail, Gmail, MSN, entre outras. E aí, turma, só tem uma opção incorreta. Só tem, apenas uma está errada, né? Tá bem fácil, né, turma? Para eu mandar um e-mail para alguém, eu preciso saber o endereço eletrônico. Ele também registra a hora, o envio da mensagem. Também deixa armazenado, mas tem uma aí que está realmente bem incorreta. Que é o quê? No e-mail é impossível o recebimento de vírus de computador através das mensagens desconhecidas. Pelo contrário, né, o que a gente mais recebe na nossa caixa de entradas de e-mail são os que nós chamamos de spam. E esses spam geralmente vêm acompanhados de vírus, né, que acabam roubando ali todos os seus dados ou prejudicando o funcionamento da sua máquina. Terceira questão. Sobre o gênero e-mail, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Uma mesma mensagem pode ser enviada de forma simultânea para pessoas no mundo inteiro. Então, quando eu vou enviar um e-mail, eu posso enviar para várias pessoas ao mesmo tempo? Bem fácil, né, turma? Dependendo do assunto que queremos expressar e de que maneira e para quem enviaremos a mensagem, a linguagem vai variar entre formal e informal. Também bem fácil. Para criar e enviar e-mails, não é preciso ter conhecimento sobre tecnologia e informática. Imaginem vocês quem nunca teve contato com questões tecnológicas e com computador ou celular. Ele vai conseguir enviar um e-mail? Se ele nunca teve acesso a um celular, ele nunca teve acesso a um computador, essa pessoa vai conseguir enviar um e-mail? Provavelmente não. No campo assunto, o autor especifica a finalidade ou o conteúdo do e-mail. E-mail é um gênero que expõe a vida dos usuários tanto quanto as redes sociais. Não, né, gente? As redes sociais é que acabam expondo bastante a vida das pessoas. Então, fica assim, né? A gente precisa saber o e-mail da pessoa, pode ser enviado para várias pessoas ao mesmo tempo. Temos que colocar o assunto, pode ser mais formal ou informal. Temos que ter conhecimento, sim, sobre tecnologia. Temos que colocar ali o assunto e... Ao contrário das redes sociais, o e-mail não expõe tanto a vida dos usuários assim como nas redes sociais. É algo bem mais particular, bem particular. E para finalizar, né, o nosso momento português nas redes, apesar de ser um facilitador, o e-mail, assim como as outras ferramentas na internet, possui uma política de restrição. As contas do Google, o mecanismo base do e-mail, não podem ser acessadas por pessoas que tenham determinadas idades. Portanto, de acordo com a política da empresa, crianças brasileiras menores de 13 anos não podem ter um e-mail. Em outros países, há diferenciação em relação à idade da permissão. Por exemplo, na Espanha, 14 anos ou mais.
Na Holanda, 16 anos ou mais. Na Coreia do Sul, 14 anos ou mais. Estados Unidos, Brasil e os demais países permitem que crianças de 13 anos ou mais possam ter acesso às contas Google através de um e-mail. E aí, vocês acham que isso está sendo seguido aqui? Será que apenas pessoas maiores de 13 anos possuem e-mail? Eu creio que não, né, turma? Eu aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.